A Samsung e a Motorola apostaram na tela com maior fluidez em seus intermediários básicos, além de outros diferenciais para cada um deles. Ao colocar lado a lado o Galaxy A22 contra o Moto G30, qual é a opção melhor ao consumidor? E isso nós veremos agora no comparativo do Tudo Celular. Começamos falando do design de cada um. Tanto o Galaxy como o Moto possuem traseiras lisas que não escondem o acabamento de plástico na dupla. O A22 tem aquele layout de câmeras como na linha M, com as lentes em formato cooktop dentro de um bloco quadrado. Já o G30 prefere usar a sua tradicional disposição vertical das lentes. O modelo da Samsung tem um corpo mais compacto e leve, além de vir com leitor biométrico integrado no botão de volume, enquanto a Motorola não ousou e manteve a solução sob o logo da marca na tampa de trás. As fabricantes usaram nos aparelhos uma frente com notch em forma de gota, além de ter suporte ao Wi-Fi de 5 GHz. Pelo menos o coreano ainda oferece a tecnologia NFC para pagamentos por aproximação e a presença de uma gaveta de chips com slot dedicado ao cartão de memória, enquanto o Moto preferiu uma solução híbrida. O Galaxy A22 larga com o ponto no comparativo. Chegamos em um dos principais destaques destes dois, a tela. A opção de ambos foi por um painel de 90 Hz, mas com materiais bem distintos. Enquanto o Galaxy A tem o famoso Super AMOLED da marca, o Moto G vem com um IPS LCD. Em termos de qualidade, o coreano oferece melhor visão e brilho em dias ensolarados, apesar de o rival continuar com bom nível de contraste. A resolução deles não passa de HD+. O tamanho é ligeiramente maior no celular Motorola, porém o aproveitamento frontal dá vantagem para a Samsung. O Galaxy traz mais benefícios e anota o ponto. Aqui está o quesito em comum de economia das fabricantes. Nenhum da dupla vem com som estéreo, ou seja, sem usar o alto-falante de chamadas como canal secundário. Isso significa uma perda na imersão durante filmes ou séries, por exemplo. A potência é alta no A22 e apenas mediana no G30, apesar de distorcer mais no máximo do Galaxy. Temos ainda um equilíbrio maior entre graves, médios e agudos no Moto. Ambos vêm com conector físico para fones de ouvido, mas somente a Motorola manda um acessório na caixa do seu celular. É ponto para o Moto G30. O Android 11 é o sistema nativo dos dois lados. No caso da Samsung está o One UI 3.1 Core, a mesma da linha Galaxy M. Apesar disso, os recursos de destaque incluem o Tela Edge para atalhos no canto da tela e a possibilidade de aproveitar o modo escuro com a tela AMOLED. Já na interface praticamente sem modificações da Motorola, o usuário tem os famosos gestos da marca para ligar a lanterna ou abrir o app da câmera com maior facilidade. Os dois também devem receber o Android 12, apesar de o coreano provavelmente receber mais pacotes de segurança. No geral, temos um equilíbrio entre os recursos de ambos os lados. Damos um empate aqui. Temos um duelo clássico entre MediaTek e Qualcomm aqui. De um lado está o Helio G80 do A22, do outro encontramos o Snapdragon 662 do G30. Qual leva melhor em desempenho? Os nossos testes mostraram que o Moto é mais rápido que o Galaxy em cerca de 14 segundos. O maior problema da Samsung foi no multitarefas, que não aguentou todos os apps abertos em segundo plano. Já nos benchmarks, vemos que o chip do coreano é superior ao da Motorola, com números maiores tanto no AnTuTu como nos dois indicadores do Geekbench. Os dois celulares rodam bem jogos leves, mas já apresentam alguns engasgos em títulos mais pesados. Também não espere aproveitar os games com 90 FPS neles. Pela performance mais rápida, o Moto G anota o ponto. Estes smartphones contêm bateria com 5.000 mAh. Na teoria, a capacidade é a mesma, mas e na prática? Bom, aí temos uma vantagem de mais de 5 horas de autonomia para o Galaxy,
que foi superior com 26 horas de duração nos nossos testes padronizados contra 21 horas do rival. E no carregamento, mesmo com um adaptador menos potente de 15 watts, o A22 precisa de 12 minutos a menos para completar o processo na comparação com o Moto e seu Turbo Power de 20 watts. O coreano volta a marcar. Em ambos os lados há um conjunto de 4 câmeras para captura de imagens, tanto a principal de 48 megapixels da Samsung como a de 64 da Motorola acertam nas cores e na nitidez em fotos tiradas durante o dia. O Galaxy só vai pecar no alcance dinâmico, que muitas vezes deixa a luz de fundo estourada. Já o problema do Moto acontece em locais escuros por ter um modo noturno que traz mais excessos de ruído, diferente das melhorias que o recurso entrega ao coreano. A ultra-wide deles tem queda na qualidade em troca de registrar mais dos cenários, só que a do A22 sofre menos à noite que a do G30. Já a macro dos dois não empolga pela resolução baixa e com ausência de foco automático. Por último, a lente de desfoque faz um trabalho decente nos dois. Pela performance geral, o Galaxy A pontua desta vez. Tanto o Galaxy A22 como o Moto G30 gravam vídeos que não passam de Full HD, com qualidade mediana em ambos os casos. Ao menos você terá no modelo da Motorola a possibilidade de filmar em 60 fps com um controle de ruídos mais eficiente na captura de áudio. É ponto para o Moto G. Estes aparelhos entregam sensor com a mesma resolução de 30 megapixels para selfies. Durante o dia, as fotos frontais saem com bom nível de detalhes e tom de pele acertado, só que o G30 estoura mais a luz de fundo. O modo retrato não possui tantas falhas em nenhum deles. Já à noite são mais nítidos os ruídos nas capturas. As filmagens aqui ficam restritas a Full HD a 30 fps. Mais um ponto para o A22. Quando chegaram ao Brasil, o Galaxy A22 e o Moto G30 foram lançados pelo mesmo preço de R$ 1.900. Mas agora o cenário está um pouco diferente e o modelo da Motorola pode ser encontrado por mais de R$ 100 a menos, na faixa de R$ 1.100. Nas condições atuais, qualquer valor de economia significa uma quantia importante no bolso do consumidor. Por isso, o Moto fica com o último ponto. A Samsung levou a melhor no comparativo, porém por uma diferença muito pequena no placar. Ela foi superior em quesitos como o design mais moderno, a tela de maior qualidade e a bateria com maior autonomia, fora as câmeras que conseguem melhores fotos tanto atrás como na frontal. Do outro lado, a Motorola se mostrou melhor em som, no desempenho mais rápido para abrir e reabrir apps, além dos vídeos com maior fluidez. Sem contar no custo-benefício interessante, já que o dispositivo da marca está disponível por um preço mais acessível no mercado brasileiro. Passamos a régua em mais um comparativo com um clássico confronto entre Samsung e Motorola na categoria dos intermediários básicos. Agora queremos ouvir a sua opinião. Você acha qual destes celulares a melhor escolha de compra? O que te agrada em cada um deles? Diz aí pra gente e fica também o convite para entrar no tudocelular.com e conferir o duelo em texto, além de ofertas dos dois smartphones. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!